O que tem de gente pedindo a minha opinião a respeito do tal Matuê, ainda mais agora que ele acabou de lançar o seu segundo álbum, intitulado 333, chega às raias do absurdo, cara. Por isso que eu resolvi ouvir esse disco novo e, ai meu Deus do céu. Presta atenção ao que eu tenho a dizer a respeito do Matuê, desse disco e do trap em geral. Presta atenção. Você tem coragem de encarar a verdade em relação à sua música? Você sente que aqueles elogios da família, mamãe, papai e vovó, dizendo que as suas canções são clássicas, ouvindo aqueles elogios dos seus amigos, tapinha nas costas, dizendo que a sua canção é maravilhosa? Você está cansado desse tipo de hipocrisia? Você quer realmente encarar a verdade do que é realmente a sua música? Se ela é boa ou se ela não é? Se você tem coragem de encarar a verdade, envie essa música para mim, porque eu vou ouvir essa canção de ponta a ponta e vou analisar minuciosamente cada segundo dela, cada detalhe dela. E eu vou retornar para você a minha análise, a minha crítica sincera e minuciosa, como sempre eu faço com artistas e com bandas famosas, mostrando a você quais os acertos que você teve nessa canção, quais os equívocos que você cometeu e o que é que você tem que melhorar para as próximas canções. Você vai enviar uma única música para mim, que eu vou ouvir de ponta a ponta e vou dar a minha opinião sincera para você. Se você tem coragem de encarar a verdade e fugir desses elogios, dessa hipocrisia familiar aí dos amigos, da namorada, de quem quer que seja, você vai enviar essa música para mim. Você vai clicar aqui nesse link abaixo e eu vou ouvir a sua música de ponta a ponta. Você está preparado para ouvir a verdade a respeito do que ela realmente é? Então manda a música para mim que eu vou te responder. Meu amigo e minha amiga, antes de eu falar do Matuê e do disco novo dele, eu tenho que esclarecer e enfatizar mais uma vez. Eu detesto trap. Detesto. Para mim é uma dos mais recentes epitáfios da música moderna, é uma exaltação ao vazio e uma superficialidade gritante que permeia todo esse mundo do trap. É uma verdadeira afronta à riqueza musical brasileira do rap, que é sim uma marca da nossa cultura musical. O rap, sim, não o trap. Você pode perguntar para qualquer artista de rap e até mesmo para qualquer fã de rap e ele vai dizer a mesma coisa que eu penso, que chega a ser revoltante colocar as palavras rap e trap na mesma frase e ainda pior quando se fazem comparações esdrúxulas entre um e outro. Para alguém como eu, que adora rap de verdade, do Public Enemy, dos Racionais, do Cypress Hill, do Not By Nature, do Ice Cube, do ACT e de tantos outros grandes nomes brasileiros e internacionais, como o Taíde DJ1 aqui no fundo, do verdadeiro rap, do verdadeiro hip hop, vê esse monte de manés metidos a gangsta que tem hoje nas paradas americanas e principalmente esses moleques desafinados do trap brasileiro, cara, que fazem os nossos ouvidos sangrarem com músicas com as mesmas batidas genéricas e tentativas de se criar alguma conexão entre harmonia e melodia. É uma vergonha, cara. E tudo isso produzido em série, de uma maneira insípida e completamente repetitiva. Cara. Isso sem contar as letras a respeito de ostentação, consumo excessivo, você sabe bem do que, né? E uma celebração surubenta totalmente vazia. Tudo isso é uma afronta, cara. É uma tortura sem fim. Bom, agora que eu já esclareci, vamos ao que interessa nesse vídeo. Lançado dias atrás, esse disco novo do Insensado, inclusive insensado por uma garotada próxima do retardamento mental, é claro, né? Esse Insensado Matuê, esse disco novo dele, é um passo distante do seu fraquíssimo álbum de estreia, que é o Máquina do Tempo, lançado em 2020. Pois é, eu ouvi aquele disco, é uma das áreas da minha profissão, né? Mas isso não significa que esse distanciamento tenha sido bom. Para começar, foi apregoado, cara, aí pela
né, pela imprensa, pela assessoria de imprensa, né, que esse disco foi gravado com métodos analógicos, mas sem especificar de que maneira isso aconteceu. Foi gravado em fita analógica de 2 polegadas, se houve captação de instrumentos com os microfones e outros detalhes desse tipo de gravação. Ninguém falou nada disso. E aí o disco, ele veio acompanhado daquele velho papinho, o disco é o resultado do amadurecimento pessoal do artista, blá, 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 aquele papinho que é sempre distribuído pela assessoria de imprensa, né, que é um clichê velhíssimo e super surrado e que quase sempre é mentiroso, já que o termo amadurecimento não passa por ganhar mais dinheiro, não passa por comprar o que o artista quer e comprar quem ele quiser, que é o que mais acontece no show business e muito frequentemente no próprio meio do trap nacional. Na minha opinião, não parece ser esse o caso do Matuê, porque ele está sempre longe desses papelões constrangedores que os colegas dele fazem aí, tipo Oruan, MC Daniel e outros menos famosinhos aí, uns papelões propiciados especialmente para esses sites de fofoca espalhados na internet. Além disso, tem sido dito que esse disco ele é uma narrativa cinemática, seja lá o que isso signifique. Ou até mesmo que é um álbum conceitual, cara, na sua tentativa de contar a história de um personagem, que no caso é também o narrador da história, que é o próprio Matuê, desde a infância desse personagem. Bom, de nada importa esse papinho que as canções conceituais, blá blá blá, se as músicas não forem realmente boas e se as letras realmente não contarem e bem uma história pretensamente de autoconhecimento, tá? Bom, vamos começar com a primeira faixa. Essa faixa de abertura chama-se Crack com Mucilon e ela é equivalente ao, teoricamente, primeiro capítulo dessa história, né? E essa primeira faixa já mostra o que eu vou passar no restante do disco, que é mais um sofrimento auditivo. Essa música começa com um piano, uma voz meio distorcida com vocoder ali citando os 2 primeiros versos de Oceano do Djavan, e com aquela velha batida rítmica, lenta, cadenciada, manjadíssima e genérica do trap. Ela tem aquelas características que eu tanto detesto no trap, cara, que é a quantidade de plugins no estúdio para corrigir as desafinações dos vocais do Matueba. E esse é tanto plugin, cara, que a audição vira uma maçaroca sonora e grande parte da letra se torna completamente incompreensível. E ainda fica falando de processo analógico? Me engana que eu gosto. Depois vem Imagina Esse Cenário, que é uma canção que não traz absolutamente nada de diferente do que se faz em todo o trap, com repetições de harmonia, de melodia e de ritmo, com exceção da letra, cara, que é uma letra nitidamente pessoal e pessoal o bastante para se diferenciar dessas imensas porcarias popularescas, essas baixarias que a gente ouve nesse universo. Aí, cara, tem umas guitarras com efeitos com delay ali, em Isso é Sério, que é a canção seguinte, que tem a participação do rapper Brandão. E essas guitarras, cara, trazem uma interessante e surpreendente atmosfera meio psicodélica para uma canção que se aproxima do rap tradicional por um viés um pouquinho mais introspectivo, mesmo que diametralmente oposto à letra. E essas características dessa música reaparecem na faixa seguinte, 1993, que tem uma batida com o chimbal dobrado, né, no andamento, e inclui vocalizações menos empasteladas pelos efeitos ali, pelos corretores de afinação. E isso permite entender a letra, cara, que é razoável em termos poéticos, cara. Então, vem uma sequência de faixas que oscilam entre o previsível em termos de audição, como é o caso de Fortal, né, o 4 tal, V de Vilão e uma balada acústica entupida de programações rítmicas eletrônicas intitulada Maria. Todas faixas bem ruins. Só que também tem certas surpresas sonoras, como é a abordagem explicitamente pop rock, meio soturna, numa canção intitulada O Som,
uma música fortemente influenciada pela Marina Lima e pelo Detonautas ao mesmo tempo, né? Em que o Matuê, ele finalmente apresenta uma canção decente, com uma letra minimalista, né? Simples, direta, muito distante da discurseira pseudo-cabeça, pseudo-conceitual. E ele volta, o Matuê, a usar esse mesmo tipo de sonoridade, ainda que mais cadenciada e mais encorpada, na faixa seguinte, intitulada 4 a.m., ou 4 da manhã, que foi claramente inspirada na fórmula sonora usada pelo The Weeknd, e tem uma letra bem interessante em termos poéticos. E também ele volta a usar essas mesmas referências numa outra canção também interessante e mais swingada, intitulada Castlevania, que é repleta de sintetizadores. Essas músicas não deixam de ser boas surpresas. E é uma pena que a faixa título, que vem no final de tudo, que tenta soar como um acid jazz lento no seu instrumental, a vocalização estilisticamente repetitiva do Matuê acaba estragando uma canção que tinha um bom potencial. Esse disco tem também uma faixa bônus intitulada Like This, cuja base sonora parece uma mistura de, por incrível que pareça, Franz Ferdinand com Interpol, e traz o Matuê cantando em inglês, cara, com a evidente intenção de mostrar para um hipotético mercado internacional algo que fuja desse mundinho trap. Só que o resultado dessa música é um resultado bem medíocre. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião, então, é a opinião de quem detesta trap, mas que pelo menos consegue separar algumas coisas interessantes dentro desse disco. Evidentemente foi lançado para um mundo que não é meu, graças a Deus, né? Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você ouviu esse disco? O que você achou? Comenta quais as faixas que você gostou, quais as faixas que você não gostou e principalmente qual a sua opinião a respeito desse mundo do trap brasileiro, tá ok? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, com seus amigos e até a próxima.